verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era cego agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se vê. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Mostra-me a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando para acontecer o que sua vontade mostrar. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Olá, estamos de volta com a nossa reflexão bíblica semanal deste programa Novo Amanhecer, da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, a sua igreja da Rua Teresa. Nós temos conversado sobre o que chamamos de o padrão Jesus. Se você estudar a vida do Senhor, os seus ensinos, o seu ministério, você pode encontrar alguns pontos que são muito claros. O primeiro deles é que Jesus chama, Jesus convida, Jesus atrai. Ele andava pelo mundo dizendo às pessoas: segue-me. Dizia um: segue-me, venha após mim. Ele estava chamando as pessoas para o reino de Deus, para uma comunhão com Ele. Em segundo lugar, nós observamos que Jesus, ele congregava as pessoas. Ele reunia, ele colocava os homens que foram chamados juntos. Nisto ele instituiu as igrejas,
as muitas igrejas locais. Quando pensamos em igreja, nós pensamos em instituição, pensamos em Vaticano, pensamos numa denominação. Mas parece que o Senhor Jesus estava pensando especialmente em um grupo de pessoas que, chamadas por Ele, salvas por Ele, esse grupo de pessoas então está congregado, reunido no nome dEle. Todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, Ele chama isso de igreja. Há outros aspectos deste padrão, Jesus, que vamos conversar em outros programas. Mas eu quero exemplificar pelo menos esses dois padrões num pequeno texto que é muito conhecido. Você já ouviu falar nas cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia. Pois bem, há uma carta em particular que é muito amada, muito querida pelos que leem a Bíblia, porque é uma carta com muitos elogios. É quando Jesus escreveu a sua carta à igreja de Filadélfia. Isso está em Apocalipse, ou Revelação, capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, ou dois, muito preciosos desse texto. Diz assim, versículo 8, escrevendo à igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu gosto muito desse texto, e especialmente desta expressão: eu conheço as tuas obras, eu conheço que tens pouca força. E eu gosto muito desse conceito, porque Jesus está dizendo para as pessoas daquela igreja o seguinte: eu sei que você tem pouca força. Observe comigo. Jesus está dizendo: eu sei que você tem pouca força. Se Ele está me chamando, se Ele está me atraindo, se Ele está desejoso de ter comunhão comigo, não é porque eu sou famoso, bonito, rico, forte. Ele sabe que eu tenho pouca força. Ele está desenvolvendo todo esse relacionamento comigo, sabendo que eu tenho pouca força. Aliás, um dos maiores problemas no relacionamento entre nós e Deus é a compreensão equivocada sobre quem somos nós. Quando nós nos aproximamos de Deus achando que somos os tais, quando nós nos aproximamos de Deus, aliás, alguns até dizem: quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de me drogar, quando eu parar de trair, eu vou procurar Jesus, eu vou procurar a igreja. Há um enorme equívoco, porque a gente pensa que nós devemos procurar a Jesus quando nós estivermos, digamos, fortes, quando nós estivermos bonzinhos. Mas Jesus está dizendo: eu conheço você. Nessa carta à igreja de Filadélfia, que é a carta em que ele mais elogia, eu conheço você. Eu sei que você tem pouca força. Ele conhece a mim. E Ele sabe, melhor do que eu mesmo, que eu sou frágil, que eu não sou tudo aquilo que eu penso que eu sou. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem esse conceito. Ele disse: quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Ele queria dizer que quando ele sente a sua limitação, então ele se sente muito forte, porque nele se cumpre ou se realiza a graça de Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus,
parece que é um ponto fundamental, parece que é um ponto inicial, essa compreensão sobre a nossa própria realidade. Talvez você não seja tudo o que você pensa que seja. Jesus disse: eu sei que você tem pouca força. Mas não é maravilhoso que Jesus nos ame e nos queira, mesmo sabendo que nós temos pouca força? Nós fomos comparados a ovelhas. Nós somos comparados a um animal muito frágil. Ele não disse: você é um leão. Ele disse: você é uma ovelha. Ele contou história de pastores que tinham ovelhas e uma delas se distancia do rebanho. Esse pastor deixa então, sob o cuidado de outros pastores, o rebanho e vai atrás daquela ovelha que está perdida. O que o Evangelho está dizendo é que eu não tenho em mim mesmo condições de realizar as questões espirituais, como a salvação, como o relacionamento com Deus, sobre a base da minha própria força, do meu próprio conhecimento, da minha própria santidade, da minha própria retidão. Eu sei que você tem pouca força, mas isso não é um impedimento para o nosso relacionamento. Então você diz: mas eu sou tão fraco. E Jesus diz: eu sei. Mas eu sou tão pecador. E Jesus diz: eu sei. Mas o que eu quero fazer de certo, eu não consigo fazer. Jesus disse: eu sei. Mas aquilo que eu gostaria de fazer de certo, eu não consigo fazer. Jesus diz: eu sei. Eu sei que você tem pouca força. E foi para esse indivíduo que tem pouca força que eu morri na cruz do Calvário, que eu ressuscitei e que eu estou estendendo as mãos e os braços. Nesse mesmo capítulo em que Jesus diz para a igreja de Filadélfia que sabe que ela ou as pessoas ali tinham pouca força, ele diz assim no versículo seguinte: eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, mas não são, eles mentem, ou seja, eles são o inimigo, eles são o mal. Eu farei com que eles venham, prostram-se diante dos seus pés e reconheçam que eu te amei. Se eu combino então o versículo 8 com o versículo 9 de Apocalipse 3, eu tenho algo que faz muito bem ao meu coração. E eu imagino que ao coração de todas as pessoas. No versículo 8 ele está dizendo: eu sei que você tem pouca força. E no versículo 9 ele está dizendo: mas sabe aqueles que são falsos, opositores? Eles terão que vir, eles vão ter que se prostrar diante de vocês e eles vão ter que reconhecer que eu amei vocês. Então, Jesus está falando de uma vitória minha e de uma vitória sua. Qual a vitória? A vitória que o amor de Jesus permite, que o poder de Jesus permite. A vitória não é porque eu sou santo, reto, perfeito, forte. A vitória está em, mesmo sendo de pouca força, eu fui amado, comprado, protegido, fortalecido. Então, essa vitória está por conta do amor que me alcançou. Se o inimigo disser: você é um fraco, você pode dizer: sim, eu sou, mas Jesus me amou. E porque eu sou amado, então eu sou forte. Ele me protege, Ele abre o caminho para mim. Então, aqui está a vitória do fiel. Não que ele tenha conseguido vitória no seu próprio braço. Muitos querem vencer na caminhada cristã num sistema tipo militar.
Mas a caminhada cristã, o relacionamento cristão, ele se dá, a vitória ocorre porque eu sou alvo do cuidado e do amor de Cristo. Então eu fundamento a minha força, a minha vitória, a minha esperança na pessoa e na obra de Cristo. Concluindo então, Jesus sabe que eu tenho pouca força. Então eu não posso construir esperança de vitória em cima dos meus próprios recursos. Eu não tenho o poder. Essa coisa de levantar um martelo e dizer que eu tenho a força é só para desenho animado. Eu não tenho o poder. Eu sou alvo do poder. Eu sou protegido. Então ninguém toca em mim. Não porque eu vou destruir esse inimigo, mas porque alguém me protege. Então, Jesus disse, eu sei que você tem pouca força, mas os opositores terão que reconhecer que eu amei você. Pois bem, nós temos aqui então, nesses versículos 8 e 9 do capítulo 3 de Apocalipse, essa beleza que conforta o meu coração. Ele não me amou porque eu sou forte. Ele me amou mesmo sendo fraco. Eu sendo fraco. Mas se você seguir a carta seguinte, tem um outro versículo que é muito precioso. É uma carta difícil, uma carta dura, mas ele vai dizer, lá na carta a Laodiceia, que no versículo 19 ele diz assim, eu repreendo e disciplino aos que amo. Então aqui se fecha um quadro. Veja, ele nos ama mesmo sabendo que somos fracos, mas aos que ele ama, ele disciplina, ele corrige. O pai corrige o filho que ama. Porque se nós ficássemos apenas com essa ideia de que Jesus me ama, mesmo sendo eu fraco, a gente entra numa coisa meio romântica, não é? Então, coitadinho de mim, eu posso continuar traindo, eu posso continuar viciado, eu posso continuar desonesto, eu posso continuar todo errado, porque Jesus vai continuar me amando porque eu sou fraco. A Bíblia diz que Ele ama mesmo sabendo que eu sou fraco, mas não, Ele me chamou mesmo sabendo que eu sou fraco. Mas Ele diz no versículo 19 do mesmo capítulo, Ele diz, eu disciplino, eu corrijo o filho a quem amo. Então isso agora é um novo capítulo. Eu sou protegido, eu não sou derrotado, eu sou um vitorioso, porque Jesus Cristo me ama, mesmo eu sendo fraco, mas eu tenho agora o desafio de melhorar. Ele está trabalhando a minha vida, Ele vai trabalhar para que eu me torne melhor. Eu disciplino, eu corrijo o filho a quem amo. Lá nos textos de sabedoria tem um conceito muito forte, diz assim, não corrija o tolo, corrija o sábio, porque se você corrige o tolo, ele se revolta contra você, mas se você corrige o sábio, ele te ama. Então é mais ou menos nesta linha que o Senhor Jesus coloca a correção que Ele aplica, a disciplina que Ele aplica. Ele nos atrai, mesmo sendo nós fracos, Ele nos ama, mesmo sendo nós tão não merecedores, e Ele nos faz vitoriosos, porque Ele nos ama, nos protege e nos guarda. Mas agora que nós estamos dentro do seu universo, Ele nos disciplina, Ele nos corrige. Então nenhum seguidor de Jesus pode dizer, eu continuarei fazendo todas as bobagens da vida, porque Jesus me ama. E você não pode se esconder no romantismo do amor de Jesus. Aliás, biblicamente falando, amor não é essa coisa romântica que a gente ouve nos dias dos namorados.
Amor é algo muito concreto, amor tem a ver com compromisso, amor tem a ver com respeito, amor tem a ver com crescimento. Ele nos ama com disciplina, e porque Ele nos ama, Ele nos corrige, Ele quer nos ver melhores. Então, que esse texto seja tão bom para você como foi para mim. Eu sei que você é fraco, eu sei que você tem pouca força, mas você é um vitorioso, porque os opositores, os problemas, as dificuldades, o inimigo, eles terão todos que se prostrarem diante de você e reconhecerem que você é amado. Agora, porque você é amado, eu corrijo, eu disciplino. Nós temos um padrão mais elevado para ser observado, e nada menos do que nos tornarmos parecidos com o próprio Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana continuamos a nossa reflexão bíblica. Esteja conosco. Até lá.